Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há uns dias atrás, um amigo meu teve uma experiência nada agradável. Estava numa zona de campo, a correr para fazer um bocado de desporto no meio do estudo e começa a ser perseguido por um cão raivoso, um cão rafeiro. Acelera o passo, mas o cão vem atrás dele, cada vez mais próximo. A certa altura, o cão morde-lhe na canela e ele tropeça e cai. E o cão ainda lhe deu mais umas mordidelas até que lá se cansou e ele conseguiu afastá-lo. Teve depois que ir ao hospital, levar uns pontos. Graças a Deus está bem, mas apanhou um susto terrível. Isto fez-me lembrar também como há já bastantes anos, andando de bicicleta com um amigo, fomos também perseguidos por um cão vadio que veio atrás de nós, ladrando furiosamente, justamente quando estávamos a subir uma rua empinada. E acho que nunca me cansei tanto como a fugir daquele cão que esteve a uns escassos 20 centímetros do meu tornozelo. Porquê é que me lembrava Jesus destes episódios ao começar este tempo de oração? Porque hoje no Evangelho aparece um destes muitos confrontos que tu, Senhor, tiveste com o diabo. Neste caso nem era só um, mas eram vários, e por isso tinham o nome coletivo de legião. E isso fez-me lembrar de uma boa imagem daquilo que é o diabo. Muitas vezes o diabo é comparado a um cão acorrentado, contrariamente aos cães destes exemplos da vida real que estavam soltos. O diabo está acorrentado, é raivoso, ladra, amedronta, dá medo, incomoda, ouve-se, nota-se. Mas se eu não me aproximar, não lhe fizer festinhas, não estiver ao alcance da sua boca, ele não poderá fazer nada de mal contra mim. Às vezes aparece a tentação ou a teoria de pensar que o diabo não existe. Mas para isso seria preciso apagarmos mais de metade do Novo Testamento, onde, de uma forma ou de outra, há mais de 500 referências ao demónio e à sua atividade. O diabo aparece logo no primeiro livro da Bíblia, tentando o homem. Aparece também no último livro do Apocalipse, onde se diz que a serpente antiga, o demónio, está agora totalmente derrotado, uma vez operado o triunfo final de Cristo. O reinado de Jesus, o teu reinado, Senhor, de que tu tanto falas, está diretamente ligado, intrinsecamente ligado ao combate contra Satanás. Tu vieste romper a escravidão produzida pelo pecado para que Deus possa reinar no coração dos homens, na humanidade. Por isso, não faria sentido pensarmos que o Evangelho nos fala do diabo em termos meramente figurados, mitológicos, termos que hoje já não fazem muito sentido para homens e mulheres do século XXI. Num texto recente do Papa Francisco, chamado Gaudete et Exultate, Alegrai-vos e Exultai, um texto muito bonito em que o Papa nos lembra como todos os cristãos estamos chamados à santidade. O Papa dedica um capítulo ao tema da luta contra as dificuldades que é própria de quem quer procurar a santidade neste mundo. Aí recorda ao Papa explicitamente que o demónio existe e que é muito mais do que um mito. E diz: a vida cristã é uma luta permanente. Requer-se força e coragem para resistir às tentações do demónio e anunciar o Evangelho. Não pensemos que o demónio seja um mito, uma representação, um símbolo, uma figura ou uma ideia. Este engano leva-nos a diminuir a vigilância, a descuidar-nos e a ficar mais expostos. O demónio não precisa de nos possuir. Envenena-nos com o ódio, a tristeza, a inveja, os vícios.
E assim, enquanto abrandamos a vigilância, ele aproveita para destruir a nossa vida, as nossas famílias e as nossas comunidades. Porque, como um leão a rugir, anda a rondar-vos, procurando a quem devorar. Diz o Papa, citando nestas últimas palavras o próprio São Pedro, o primeiro Papa. Lembra ainda o Papa Francisco que Jesus nos deixou a oração do Pai Nosso, querendo que a terminemos pedindo ao Pai do céu que nos livre do maligno. E diz, a expressão usada não se refere ao mal em abstrato. A sua tradução mais precisa é o maligno. Indica um ser pessoal que nos atormenta. Jesus ensinou-nos a pedir cada dia esta libertação para que o seu poder não nos domine. A Bíblia e a tradição cristã ensinam-nos que o demónio, ou Satanás, ou Lúcifer, como o chefe dos demónios e os outros, existem e também nos fala de onde vêm. Sabemos pela fé que o diabo e esses outros demónios foram criados por Deus, como todos os demais anjos. Também eles eram anjos bons, que livremente, voluntariamente decidiram revoltar-se contra Deus. Como eram seres espirituais com grande inteligência, tinham a capacidade de se aperceberem totalmente das consequências dessa sua opção. Por isso tomaram-na de uma vez para sempre. Agora, movidos pelo ódio, pela inveja contra Deus, contra aqueles que querem seguir a Deus, continuam a atuar procurando a perdição das almas. Até tu, Senhor, foste tentado pelo demónio antes de começares a tua vida pública. Por isso, saber também como atuam é muito útil para nós. Há um livro delicioso chamado, em português, Vorazmente Teu, Cartas do Diabo ao seu sobrinho, escrito por um grande escritor e pensador inglês convertido ao cristianismo, ao anglicanismo, chamado C.S. Lewis. Lendo esse livro, talvez reconheçamos muita da nossa própria experiência pessoal nesta relação que, quer queiramos, quer não, temos que travar com o demónio. Com uma enorme subtileza, com grande ironia, com muito bom humor, C.S. Lewis vai descrevendo os valores e os princípios de atuação dos tentadores. E por reflexo explica a diferença que tem o inimigo, aquilo que eles no livro chamam o inimigo, que é Deus, que combate o nosso Pai dos infernos. Está tudo ao contrário, e por isso é um livro cheio de subtileza, de ironia, mas que nos pode ajudar muito a detectar essas ciladas, essas insídias do demónio. Dou um mero exemplo. A certa altura, o diabo mais experimentado escreve ao seu sobrinho, animando-o, aconselhando-o a não deixar o seu paciente, aquela pessoa que ele quer conduzir para o inferno, a pensar profundamente sobre nada. Diz que isso é um grande perigo. Muito mais conveniente será deixá-lo no mundo das meras experiências e emoções sensoriais, e se calhar com um verniz de ciência feito de clichês, de chavões, de frases feitas que se apanham aqui e ali e que permitem ter uma postura esclarecida, serena e equilibrada, e que é também alheia a preocupações metafísicas, etéreas ou complicadas, como saber se existe a verdade, saber se existe isso da alma, ou o inferno, ou Deus, ou vida eterna, ou um sentido para a vida. A tarefa do tentador é deixar o seu paciente, deixar-nos, a cada um de nós, de alguma forma, numa vida superficial, cômoda, sem horizonte, sem grandes questões, convencidos de que essa é a postura razoável a ter na vida. E o próprio diabo experimentado narra uma situação arriscada pela qual passou com o seu paciente. O paciente tinha o terrível hábito de ler muito numa biblioteca e uma vez a sua leitura estava quase a despertar nele o sentido de Deus. Era uma leitura perigosa. Então o diabo, o chefe, procura entrar em ação rapidamente, não tanto dando-lhe contra-argumentos, mas lembrando-o que se calhar, ao final da manhã e com fome, não era a melhor altura para ele pensar naquelas coisas profundas. Era a altura do almoço. E sugere-lhe, depois do almoço, ele teria muito melhores condições para refletir naquele tema.
O seu paciente levanta-se, dirige-se para a cantina e ele aí deu-se conta de que a batalha estava ganha. Interessa-nos, sobretudo, Senhor, neste tempo de oração, recordar, nunca esquecermos que Tu, Senhor, tens um poder absoluto sobre o demónio, e é isso que vemos no Evangelho de hoje. Tu libertas dois homens que estavam possuídos por aqueles espíritos, de uma forma um bocado aparatosa. Eles pedem-te para tomarem conta de uma vara grande de porcos que estavam ali, e Jesus permite, e aquela vara precipita-se e cai estrepitosamente de um precipício abaixo. O Papa Francisco lembrava as armas que nós temos neste combate pelo bem contra o mal. Para a luta temos as armas poderosas que o Senhor nos dá, a fé que se expressa na oração, a meditação da Palavra de Deus, a celebração da missa, a adoração eucarística, a reconciliação sacramental, as obras de caridade, a vida comunitária, o compromisso missionário. Todas estas obras são armas que nós temos e são como que essa corrente que deixa o demónio com um raio de ação limitado, à distância. Pode-nos assustar, pode-nos tentar, mas com tempos como este, Senhor, de oração, tu dar-me-ás a força para eu resistir qualquer das suas investidas contra mim. Nossa Senhora triunfou totalmente sobre o demónio, ela que foi imaculada, jamais cedeu a essas insinuações do inimigo. A ti, Mãe Nossa, peço-te a força, peço-te a coragem, peço-te o auxílio para jamais me aproximar do demónio, mas me munir dessas armas que me ajudam a derrotá-lo sempre. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.